Saudações, candidatos. Tudo bem com você? Espero que sim. Nesta aula, nós vamos resolver as questões de física do Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Qual o processo seletivo? O processo seletivo do ano de 2025. Você que fez essa prova aí e você mandou mal nas questões de física, que foram 4 apenas, você tem que assistir esse vídeo para você verificar o que é que você está errando, qual foi aquele detalhe, aquele cálculo ou aquela definição que você errou no dia da prova do setor, tá bom? E para você que vai fazer uma edição futura do Colégio Técnico da Rural ou outra instituição federal, tais como o Cefet, que cai física também, o Colégio Naval, que também cai física, ou qualquer outra prova que seja cobrado física. É uma excelente oportunidade para reforçar a sua preparação. Tá aí a primeira questão de física que o setor cobrou na sua prova nesse ano de 2025 foi uma questão envolvendo velocidade média. Cai todo ano. Se você vai fazer alguma prova que cai física, pode estudar velocidade média que vai cair na sua prova, é certo. É um dos conteúdos mais cobrados em provas de física, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, tá bom? Vamos ler a questão, então? Em um período de festa junina, uma jovem observou de longe o lançamento de um foguete de fogos de artifício. Ao ver a luz, ela marcou um tempo de 3 segundos até que ouviu o estrondo do foguete. Sabendo que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, a distância entre a jovem e o ponto de lançamento do foguete em metros é de quanto? Eu não sei se você entendeu a questão, mas eu vou anotar algumas informações. Ao ver a luz, ela marcou um tempo de 3 segundos até que ouviu o estrondo do foguete. O que isso quer dizer? Quer dizer que do momento em que o foguete estourou até o momento que ela ouviu o estrondo, foram de 3 segundos, tá beleza? E a gente sabe que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. O problema perguntou a distância entre a jovem e o ponto de lançamento do foguete. Professor Luiz Antônio, eu tenho extrema dificuldade em interpretação de texto. Eu leio a questão, mas eu não consigo interpretar a questão. Então, pensa comigo. Suponhamos que aqui esteja o chão, tá bom? O solo, que a jovem se encontra nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto J, tá bom? E que o foguete tenha estourado nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto F. Então, aqui foi o ponto em que o foguete estourou, tá bom? Então, o som levou 3 segundos para percorrer essa distância aqui, ó, que é a distância entre o foguete e a jovem, tá bom? É exatamente isso aqui que a gente quer descobrir. Eu sei o tempo, o intervalo de tempo em que aconteceu, que ela escutou o estrondo, né, que ela escutou o barulho, tá bom? Que foram 3 segundos após o foguete ter estourado. E eu sei a velocidade, que é de 340 metros por segundo. Nós queremos saber o ΔS, que é a distância. Como eu falei, uma questão clássica de velocidade média. A fórmula que a gente usa para calcular a velocidade média está aqui. V é igual a ΔS dividido por ΔT. Agora, olha que interessante. Esse V que você está vendo aqui de velocidade e esse ΔT aqui, que é do tempo, eles podem trocar de lugar nessa equação. Ou seja, o ΔT, ao ser multiplicado por V, dá igual ao ΔS. Que foi que você fez aí, professor Luiz Antônio? Eu só passei esse ΔT aqui, ó, que está de um lado dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Só isso que eu fiz. Tá vendo? Então, a gente consegue calcular o ΔS, ou seja, o espaço percorrido pelo som, multiplicando. Multiplicando quem? Multiplicando o tempo pela velocidade. O tempo nós sabemos. Qual foi o tempo que levou? O tempo foi 3 segundos. Está aqui, ó. Então, vou multiplicar 3 segundos
pela velocidade. Qual foi a velocidade? A velocidade foi 340. Então, basta multiplicar 3 vezes 340. Está aí, pessoal, 1020. Então, 1020 metros era a distância que a jovem estava do foguete, que o foguete estourou a distância entre ela e o foguete. Acabou a nossa questão, gabarito, letra A. Olha aí que fácil, tá vendo? Você que fala aí que física é difícil, que você não consegue aprender física, consegue, pô. Agora tem que estudar. Não basta só assistir vídeo ou aula no YouTube, você tem que estudar, você tem que refazer. Questão de número 38 era uma questão envolvendo vetores. Então vamos ler a questão? Um carrinho de brinquedo é puxado por duas cordas que exercem forças perpendiculares e com módulos, respectivamente, de 12 newtons e 5 newtons. O que significa a palavra perpendiculares? Significa que as forças formam entre si um ângulo de 90 graus. É isso que significa a palavra perpendiculares. Significa que essas duas forças formam entre si um ângulo de 90 graus. Ou seja, eu vou até representar melhor isso aí, embora esteja bem explícito aqui no desenho, tá vendo? O carrinho está sendo puxado por duas forças, né? Podem ser duas cordinhas que exercem, que formam entre si um ângulo de 90 graus, e cada uma delas tem os valores de 12 newtons e 5 newtons, respectivamente. Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho duas forças perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Uma dessas forças vale 5 newtons e a outra força vale 12 newtons. Ele quer a força resultante. Olha lá o que ele falou, ó. Desprezando as forças de atrito e considerando as cordas ideais. A força de tração resultante que puxa o carrinho em newtons. Ele quer a força resultante. Essa força resultante, que eu vou chamar de FR, nesse caso aí, pode ser calculado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das duas forças perpendiculares. É assim que a gente calcula força resultante. Detalhe, tá? Uma observação. Isso quando as forças são perpendiculares entre si. Só nesse caso, tá legal? Só nesse caso. E aí, então, a força resultante vai ser a raiz quadrada de 25 mais 144, logo, a raiz quadrada de 169, que dá quanto? Que dá 13 newtons. Essa é a resposta, é o valor da força resultante. E se você tem dúvida da direção dessa força resultante, é muito fácil. Basta a gente fechar aqui, ó, tá vendo? O que nós chamamos em física de regra do paralelogramo. E aí a força resultante é essa diagonal aqui que você está vendo, ó. Essa aqui é a força resultante e ela tem módulo de 13 newtons, como eu acabei de calcular aqui para você. Então, o gabarito da nossa questão é a letra B. Questão de número 39, uma questão conceitual, uma questão que não tinha que fazer conta nenhuma. Um estudante realizou o seguinte experimento. Segurou em uma das mãos um livro e na outra uma folha de papel. Ao abandonar simultaneamente os dois objetos, observou que o livro chegou primeiro ao chão. Em seguida, realizou um novo experimento. Segurou o livro e colocou a folha de papel sobre ele. Ao abandonar o conjunto, livro e folha, observou que a folha caiu com a mesma velocidade do livro, permanecendo sempre junto do livro até chegarem ao solo. Isso aconteceu, aqui ó, isso aconteceu porque a folha e o livro, ao serem soltos juntos, têm suas massas combinadas, o que elimina a resistência do ar? Não, isso é falso, não é verdadeiro. A folha e o livro formam um sistema de maior massa, resultando em uma aceleração maior para ambos? Não, isso também é falso, a aceleração vai ser a mesma. A folha e o livro têm a mesma densidade? Já está falso, né? A folha e o livro não vão ter a mesma densidade. A folha sobre o livro está protegida da resistência do ar, fazendo com que ambos caiam à mesma velocidade. Acabou.
essa é o gabarito aqui. Até quem não tem muita noção de física, né? Quem não estudou muita física, não precisa fazer muita força para responder essa. O gabarito é a letra D, tá bom? A folha, quando foi colocada sobre o livro, ela ficou protegida da resistência do ar, beleza? A letra E diz o seguinte: a folha e o livro, ao serem soltos juntos, criam um campo gravitacional combinado que acelera a sua queda. Não, isso também é falso. O gabarito, então, é a letra D, tá bom, pessoal? Questão de número 40. Vamos para a questão de número 40 aqui? Uma questão envolvendo temperatura. Mas não é uma questão muito específica, não é uma questão que fala sobre escalas termométricas, calorimetria, nada disso. Vamos lá, questão de número 40 diz o seguinte: durante uma aula de ciências, o professor mostrou a seguinte curva de aquecimento da água. Olha só, aquecimento da água. Então, está aí o gráfico que mostra a curva de aquecimento da água. Com base na curva de aquecimento acima, o intervalo de tempo em que a água está mudando o estado do sólido para o líquido é entre mudança do estado sólido para o líquido. Você sabe, em física, o que significa isso? A mudança do estado sólido para o líquido se chama fusão, tá bom? E a fusão da água, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido, acontece a 0 graus Celsius. Então, a gente pode observar que essa temperatura ela foi atingida nesse pedacinho aqui, ó, tá bom? Entre 2 e 4 minutos aproximadamente. Eu vou até aumentar aqui esse gráfico para você observar isso. Tá vendo? Aqui nós temos o tempo. Então, se eu fizer aqui, ó, se eu dividir o intervalo de tempo de 0 a 5, se eu dividir em 5 partes iguais, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, você está vendo? Observa que a água ela atingiu a temperatura de 0 graus Celsius aproximadamente, tá vendo? Entre 2 e 4 minutos aqui, ó. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então, tá aí, ó, entre 2 e 4 minutos. Muito tranquila essa questão. Cara, era só analisar o gráfico, não tem conta nenhuma para você fazer, cara. Olha só que fácil, tá vendo? Era só prestar bastante atenção, não é? Então, o gabarito da nossa questão é a letra B, de 2 a 4 minutos. E aí, candidato às escolas técnicas e militares, agora eu quero saber a sua visão, a sua opinião sobre essas questões aí que nós resolvemos. Você achou a questão fácil? Você achou essas questões difíceis de serem interpretadas? Você fez essa prova? Dessas 4 aí, quantas você acertou? Deixe o seu comentário aqui, eu preciso conhecer você. Eu espero que essa aula tenha ajudado, tenha contribuído no fortalecimento da sua preparação e aquisição do conhecimento. Um grande abraço, até a próxima aula.